E aí, gente, vamos lá? Vamos revisar mais um assunto muito importante. A gente vai falar agora sobre o processo de produção de espermatozoides, né? A chamada espermatogênese. Então, vem comigo aqui na transição que eu vou te mostrar como é que esse processo vai acontecer. Olha só, aqui você vai ter o seguinte: dentro do seu testículo, dentro dos testículos humanos, nós temos vários tubinhos, né? Que são chamados túbulos seminíferos, tá bem? E esses túbulos seminíferos, dentro deles aqui, vai acontecer a produção desses espermatozoides. Se a gente fizesse um corte transversal nesses túbulos, a gente vai ver que dentro é o local de produção. Vou já te mostrar aqui numa outra imagem. E o interessante também é que todos esses túbulos vão confluindo para uma região aqui que vai armazenar esses espermatozoides, que são chamados epidídimos, né? Que obviamente, como são dois testículos, também serão dois epidídimos, tá certo? E no momento da ejaculação, né, que há uma contração e tal, uma onda peristáltica, esses espermatozoides vão ser liberados aqui pelos canais deferentes, tá ok? Então, gente, veja bem, eu vou mudar aqui a imagem para uma que você vai conseguir ver o que eu estou te falando. Olha só, então aqui nós temos um túbulo seminífero em corte, tá? A gente sabe que esse processo ele acontece de fora para dentro, tá? Então aqui você vai ter, ó, as células se dividindo, tá? Um processo de divisão, e esse processo é chamado de meiose, tá certo? E aí nós temos as células de Sertoli que vão ajudar nesse processo também. E do lado de fora, nós temos as chamadas células de Leydig. Aqui onde você tem, ó, um túbulo e outro, nesse espacinho bem aqui, vou até mudar a cor, nesse espacinho aqui você vai ter as chamadas células de quem? Células de Leydig, que vão fazer a produção de testosterona, que pelo lado hormonal vai estimular essa produção aí de espermatozoides, tá ok? Bom, e aí no finalzinho aqui você vai ter um processo de diferenciação, onde essas células vão se transformar nos espermatozoides que a gente conhece. Mas antes de falar sobre isso, vem aqui, ó. A gente tem que lembrar esse processo aqui. Gente, lá dentro você vai encontrar as chamadas espermatogônias. Quem começa aqui o processo de divisão, que são células, como você pode observar aqui, são células 2N, tá? E aí você vai ter várias divisões mitóticas, elas estão se proliferando, é um período de proliferação. E aí, o que é que vai acontecer? Chega um momento que ela para e dá uma crescidazinha, tá? Essa célula agora, ela vai ser chamada de quê? De espermatócito primário. Então, essa célulazinha pós-crescimento é o espermatócito primário. Depois você vai ter o seguinte, começou a meiose, propriamente dita, porque eu quero espermatozoides que tenham o quê? Que tenham 23 cromossomos, tá certo? Então, ela vai crescer, depois ela vai fazer o quê? Uma divisão, a meiose 1, e na sequência a chamada meiose 2 aqui, ó, meiose 2, tá? Então você tem espermatócito primário, você tem aqui espermatócito secundário, na verdade aqui já fala na figura, bem aqui, ó, espermatócito secundário, tá ok? Depois você vai ter o quê? A formação das chamadas espermátides, tá? Quando essa meiose continua, a gente vai ter 4 espermátides aqui, tá legal? E essas espermátides têm quantos cromossomos? Exatamente, 23, tá? E esses cromossomos, essas células, perdão, agora, elas vão sofrer um processo de diferenciação, tá? Esse processo de diferenciação é que vai fazer com que essas células se tornem os espermatozoides, se tornem aquelas células que a gente conhece que são móveis, né? Que tem aqui o núcleo N. Então vem para cá. O espermatozoide ele vai ter aqui, ó, como diferenciação, a cabeça, você está vendo aqui, o corpo, né? E a cauda. Teve um engraçadinho que pensou, cabeça tem aqui membros, não, senhor. Cabeça, onde você vai encontrar o núcleo e o acrossomo. Lembrando que esse acrossomo é super importante porque ele contém enzimas digestivas para perfurar lá os revestimentos do óvulo e conseguir entrar para fazer a fecundação, tá? O núcleo, contendo esses 23 cromossomos, esse corpo aqui contendo um acúmulo de mitocôndrias para dar energia para o processo acontecer, né, uma movimentação, e a cauda contendo aqui o flagelozinho no seu interior, que é responsável pela movimentação da célula em direção ao óvulo, para que aconteça a fecundação.
Tá ok? Então, essa foi a revisão de espermatogênese, tá? Assiste esse vídeo mais vezes, caso você não tenha pego alguma coisa. E vamos embora, vamos fazer revisões que o Enem tá chegando, tá bom? Grande abraço, te vejo no próximo.